Muitas informações do Fluminense nessa quarta-feira de cinzas para você, tricolor. O Fluminense já tem data, já aguarda reforço. A gente vai falar sobre isso e, claro, vamos falar muito sobre o Fluminense e Vasco hoje à noite no Maracanã. O Fluminense voltando a campo depois de 6, 7 dias aí de inatividade, pausa para o Carnaval. Hoje é dia de Flu e a gente vai falar bastante sobre esse e outros assuntos nesse vídeo aqui. Então já te convido a ficar comigo até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Flusão. E depois da vinheta a gente começa com as notícias. Fluminense já tem data para ter reforço na sua equipe. A informação vem lá do GE, diz que o Fluminense já definiu a data para o Marquinhos, atacante do Arsenal, que está chegando no Fluminense por empréstimo, se apresentar lá no CT Carlos Castilho para assinar o contrato e ser anunciado oficialmente como jogador do Fluminense, como mais um reforço para a temporada, né? Vale lembrar que o Marquinhos, assim como o John Kennedy e o Alexander, estava com a seleção brasileira lá no pré-olímpico, né? Ele faz parte dessa seleção olímpica, um jovem jogador de apenas 20 anos, pertence ao Arsenal da Inglaterra, está chegando no Fluminense por empréstimo com opção de compra. E de acordo com a informação lá do GE, o Fluminense aguarda que o Marquinhos apareça no CT Carlos Castilho hoje, quarta-feira, nessa quarta-feira de cinzas, justamente, né, para terminar ali seus exames médicos, assinar o contrato e poder, enfim, ser anunciado como reforço tricolor. Gravamos sobre isso nos últimos dias. O Fluminense tem a expectativa de poder ter o Marquinhos disponível para a Recopa Sul-Americana, né? Vale lembrar, daqui a 8 dias a gente pega a LDU lá no Equador, partida de ida da Recopa, e o planejamento do Flu é ter esse jogador disponível. A gente lembra, né? O Marquinhos pertence ao Arsenal da Inglaterra, então ele esteve na Europa, né, nos últimos dias para resolver alguns detalhes burocráticos, mas já chegou ao Brasil, já está no Rio de Janeiro, inclusive já está realizando os seus exames médicos para daí a ser liberado para assinar com o Fluminense, né? A gente vai aguardar para ver o dia efetivamente que o Fluminense vai anunciar esse jogador. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Se eu tivesse que apostar, não é uma informação não, tá? Mas se eu tivesse que fazer um palpite aqui, eu diria que o Fluminense deve anunciar o jogador amanhã, já que hoje tem jogo do Fluminense pelo Cariocão e tal. E amanhã anuncia o Marquinhos aí como reforço para o resto da temporada, um atacante rápido, veloz, de beirada de campo. Então é um jogador que pode, né, agregar aí muito, dar mais opções ao Flu nesse setor ofensivo em 2024. Essa é a nossa expectativa. E já que eu falei de Recopa Sul-Americana, eu quero aproveitar para falar de algo, né? O Fluminense está na Recopa. Por quê? Porque ele ganhou a Libertadores. Então vamos falar de Libertadores 2024? A gente sabe que o Flusão entra na fase de grupos, né? A gente é campeão da Libertadores, coisa linda. Pote 1, Grupo A. O Fluminense já está lá na fase de grupos, mas existe a pré-Libertadores, né? A gente disputou em 2022 e não foi muito legal, né? Mas a pré-Libertadores já está rolando, já está acontecendo, e a gente já tem o primeiro time que se classifica, né, da fase 1 para a fase 2 da pré-Libertadores. A gente lembra aqui, né, o torcedor tricolor não está muito acostumado, a gente disputou a pré uma vez só. Mas como é que funciona? A pré-Libertadores tem 3 fases, né? Você tem a fase 1, com, enfim, algumas equipes. Aí depois quem passar vai para a fase 2, e aí que entram os times brasileiros. Os times brasileiros nunca jogam a fase 1, já entram direto na fase 2. Bragantino, Botafogo do Rio de Janeiro, por exemplo, são equipes que vão estar aí na fase 2 da pré-Libertadores. Quem passa chega na fase 3, e aí sim, passando, você se classifica para a fase de grupos da competição. E a gente já começou a Libertadores, já tem o primeiro classificado para a fase 2. Teve Academia Puerto Cabello. Será que eu pronunciei certo? Será que eu pronunciei bonito? Enfim, Academia Porto Cabelo, lá da Venezuela, contra o Defensor Sporting do Uruguai, um time já um pouco mais tradicional, né? Eles fizeram lá os seus 2 jogos. Na partida de ida, o clube venezuelano lá na Venezuela venceu por 3-2 o Defensor. Na partida de volta, Defensor 1-0 no Academia Porto Cabelo. Então o jogo foi para os pênaltis, né? Empate em 3-3 no agregado, partida foi para os pênaltis e a equipe venezuelana passou de fase. Então a Academia Porto Cabelo passa de fase, vai para a fase 2 da pré-Libertadores e agora aguarda mais um uruguaio, né? Esse clube vai enfrentar o Nacional do Uruguai, a equipe é muito tradicional, já foi campeã da Libertadores mais uma vez, vai jogar essa fase 2 contra a Academia Puerto Cabello. Vamos aguardar para ver, né? Porque é importante, o Fluminense pode ter no seu grupo caindo um time que vem da pré-Libertadores, pode ser um desses aí, né? Academia Puerto Cabello, Nacional do Uruguai. A gente está sempre de olho aqui na glória eterna, né? Eu quero muito ser bicampeão da Libertadores esse ano. Atenção total aqui. Academia Puerto Cabello,
passando de fase, indo para a fase 2, eliminando um time até tradicional lá do Uruguai. Antes da gente prosseguir com as outras informações desse vídeo, tem mais duas informações importantes para trazer para você aqui. Eu quero lembrar você de correr aqui embaixo no comentário fixado da Central e olhar lá o nosso canal do WhatsApp. Pois é, gente, a Central agora tem um canal no WhatsApp onde você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense, com a Central Fluminense também, notícias exclusivas, tudo do Flu você confere lá no nosso canal. Então corre no comentário fixado, clica lá e aperta no botão de seguir. Lá no topo você tem um botãozinho de seguir, clica ali para você ficar seguindo o canal da Central no WhatsApp e receber tudo do Fluminense em primeira mão por lá, beleza? Tô te esperando! Quero falar agora do nosso pitbull, do Felipe Melo. Ele participou do Papo de Guerreiro, podcast da Flu TV. E claro, né, Felipe Melo é sempre entretenimento, é sempre assunto, sempre tem coisa para falar. E nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre uma declaração dele sobre o futuro, né? Felipe Melo já cravou o que ele quer ser quando parar de ser jogador de futebol, né? A gente lembra que o Felipe Melo vai fazer 41 anos em 2024, tem contrato com o Flu até o final do ano. Fez um 2023 muito, muito bom. Sempre falo isso aqui, né? Me surpreendeu muito. Eu não esperava o Felipe Melo jogando essa bola toda que ele jogou em 2023. Virou zagueiro, né? Que era outra coisa também que eu achava que não ia rolar por questão de velocidade, mas o Fernando Diniz conseguiu transformar o Felipe Melo em zagueiro, e um zagueiro muito bom, fez uma temporada muito boa. A gente sabe que ele tem as suas questões físicas, até por conta da idade, e já não está mais aguentando jogar partidas completas. Tendência é que o Felipe Melo se aposente ao fim de 2024, quando acabar esse vínculo atual dele com o Flu, mas existe, né, o sonho do jogador, que é disputar uma partida profissional ao lado do Davi Melo, que é o filho dele, que joga no Sub-20 do Fluminense, né, um volante da equipe Sub-20. Esse é um sonho do Felipe Melo, então assim, eu já não faço mais previsão, não cravo nada. A princípio, o Felipe Melo se aposenta no final do ano, mas nunca se sabe, né? Ele pode continuar jogando, querer jogar o Super Mundial em 2025, enfim. Fato é que o Felipe Melo já sabe o que ele vai fazer quando a carreira dele acabar. Ele falou sobre isso lá no Papo de Guerreiro e eu trago aqui a declaração do nosso Pitbull. Vou ser treinador de futebol. Já tenho a licença que eu tirei na AFA, eu tenho escola Diniz, tenho escola Mancini, que foi treinador na Itália, tenho escola Prandelli, Unai Emery, escola Luxemburgo, Filipão, tenho defensivo bom, ousado bom, bola parada boa, dá para fazer bastante coisa. Essa foi a declaração do Felipe Melo, né? Deixando claro, então, que o sonho dele, o desejo dele é ser treinador de futebol quando ele se aposentar. E, cara, é um jogador que eu vejo muito potencial para ser técnico. Claro que é muito difícil, né, de você fazer esse tipo de previsão, de cravar se vai dar certo ou não, mas pelo perfil do Felipe Melo, eu acho que vai dar certo. É um cara, assim, eu até brinquei numa outra live outro dia, né? É um cara que deve ser chato, porque, cara, ele é futebol 24 horas. Felipe Melo, se você olha o Instagram dele, tá de folga, ele tá vendo lá Manchester United, de campeonato italiano, tá vendo tudo, ele tá vendo futebol o tempo todo, ele é obcecado por futebol, obcecado por vencer, tem uma leitura tática muito boa, você vê que é um cara que tem uma inteligência para futebol acima da média, isso é fato. Então eu acho que assim, ele tem o perfil de disciplinador, né, de líder, de motivador. Eu vejo realmente assim, muito potencial no Felipe Melo para ser um baita treinador no futuro. Inclusive, já até falei isso algumas vezes em live aqui no canal, que eu acho que o Fluminense, quando o Felipe Melo se aposentar, deveria tentar arrumar um jeito dele ficar ali no clube, treinar alguma categoria de base, virar auxiliar, enfim, para ganhar essa experiência, porque eu acho que é um cara que eu vejo muito potencial para fora dos campos ser tão bom quanto ele foi e ainda é dentro dos gramados. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. De momento, Felipe Melo é zagueiro titular do Fluminense e vai jogar contra o Vasco mais tarde. E antes da gente falar dessa partida contra o Vasco, eu quero rapidinho dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a Central Fluminense alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário aqui embaixo e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Lauderan, de Gama, no Distrito Federal, Nilvo Floriano, de Caldas Novas, em Goiás, pro Gerson Araújo, de Vitória, no Espírito Santo, pro José Marques, lá do Acre, pro Edival, de Araruama, no Rio de Janeiro, Manuel dos Santos, de Manaus, Amazonas, Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, Ricardo, de Riacho Fundo, no Distrito Federal, e pro Jaime, de Del Castilho, aqui no Rio também. Um abraço pra galera e um convite sempre pra você que tá aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar
falar então de Fluminense e Vasco, partida do Campeonato Carioca a ser disputada hoje às 9h30 da noite. Temos informações importantes de ambos os lados, né? Fluminense com algumas dúvidas ainda na sua escalação, Vasco já tem a sua provável e deve ter um reforço importante para enfrentar o Flu nessa partida. A informação vem do Diogo Dantas, lá do O Globo, diz que o Vasco está preparando uma proteção especial ao Verratti para que ele possa jogar esse clássico contra o Fluminense, né? Ao longo da semana a gente trouxe aqui as informações de que o Verratti não havia jogado a partida anterior do Vasco contra o Audax devido a uma fratura na costela. Ele está com esses problemas físicos, mas existia a possibilidade sim dele entrar em campo no clássico. Ele faria ali alguns trabalhos, alguns testes para ver se tem condição ou não de ir para o jogo. E agora, de acordo com o Diogo Dantas do O Globo, o Verratti vai ter uma proteção especial na costela para poder jogar contra o Flu, né? Segundo ele, o clube está planejando uma espécie de imobilização no local para proteger ele de uma pancada, enfim, né? O futebol é um esporte de contato, dá mais um centroavante, né? Pivôzão como ele é, tem muito contato durante o jogo, e a costela é um lugar difícil, né? Porque, pô, você quebra um braço, por exemplo, você imobiliza aqui, tem um tempo ali de recuperação. A costela não, né? Não tem muito como você imobilizar aqui a costela e tal, é uma coisa um pouquinho mais difícil de você se recuperar e de você organizar como é que vai ser essa recuperação. Mas a tendência, portanto, é que o Verratti vá sim a campo hoje à noite pelo Vasco contra o Fluminense. Inclusive, a gente tem aqui a provável escalação do Vasco para essa partida. O Vasco jogando com 3 zagueiros, né? O Ramon Dias montando esse time do Vasco num 3-5-2, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Piton, né? A linha de 3 zagueiros pode virar uma linha de 5 defensores. No meio-campo, Zé Gabriel, Galdamés e Payet. Lá na frente, David, né? Davi, não sei como é que vocês pronunciam o nome dele, mas é aquele que era do Fortaleza, foi de São Paulo, do Inter também, ao lado do Verratti. Tá? É importante, né? O Léo Pelé, que a gente conheceu muito como lateral, é zagueiro lá no Vasco. Eles também têm o Medel, que sempre foi volante jogando nessa linha de 3 zagueiros, né? Jogando ali, fazendo a zaga, ao lado dele o João Vitor, que é um jogador que chegou até a ser minimamente ventilado no Flu nessa última janela. O Vasco pagou um valor bem alto, 42 milhões de reais, para comprar esse jogador, que eu considero até um bom zagueiro, mas eu acho que não vale essa grana, não. Tem o Lucas Piton, né, na lateral / ala esquerda, tem sido o grande destaque do Vasco nesse começo de temporada, um jogador de realmente muita qualidade, e o Payet tem jogado bem, né? A gente, claro, bota uma pilha, dá uma zoada, porque o vascaíno se empolga, né? Acha que o Payet foi um grande craque mundial, que nunca foi, mas é um bom jogador sim, tá em forma, tem jogado bem, tem ajudado muito o Vasco nesse começo de campeonato. A gente sabe como é que o Vasco joga, né? Foi assim que ele jogou contra o Fluminense no ano passado, inclusive no Brasileirão eles acabaram levando a melhor do que a gente, né? Dos 6 pontos disputados a gente só levou um pontinho. Precisamos ir muito melhorar esse desempenho em 2024, voltar a vencer o Vasco, mas é um time que joga muito na transição rápida, no contra-ataque, na velocidade, né? E aí é uma preocupação que a gente, como tricolor, vai sempre ter, porque o Fluminense joga com as linhas altas, tem alguns jogadores mais lentos na sua linha defensiva, então é algo para a gente ficar de olho. Falando da escalação do Fluminense para essa partida, a gente deve ter o Guga ainda como titular na lateral direita, e tem a dúvida se o Keno vai ou não para a partida, tá? A provável escalação do Fluminense é Fábio no gol, Guga na direita, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, meio campo com André, Martinelli e Ganso, e aí você tem Keno ou Lima ali pela ponta esquerda, John Arias e Germancano lá na frente, né? O Fluminense tem alguns desfalques para essa partida, o Marlon e o Gabriel Pires estão lesionados, não jogam, o Manuel ainda não cumpriu toda a sua punição por doping, deve voltar no final desse mês, também não está disponível, e além disso o Felipe Andrade deve ir para o banco, né? O polivalente Felipe Andrade está pendurado para esse jogo. Tem essa dúvida na ponta esquerda pela situação do Keno, saiu com problemas físicos do último treino do Flu, mas a presença dele na partida ainda não está descartada. Caso o Keno não vá para campo, a tendência maior é que o Lima jogue, gente. O pessoal está querendo muito ver o Douglas Costa, tem o Lucumi também, que deve ser relacionado para essa partida, mas a gente conhece a metodologia do Fernando Diniz. Eu acho muito improvável ele colocar o Douglas Costa como titular já, tendo o Lima, que faz aquela função ali, é um cara que já está no elenco, vem jogando bem, tem a confiança do treinador, ele trabalha muito com essa hierarquia. Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, mas é o método de trabalho do Fernando Diniz. O reforço raramente já chega tomando a posição. Isso não costuma acontecer. Só o Marcelo que chegou já jogando, mas é o Marcelo, está falando Marcelo. Então, a gente vai ter aí essa definição para ver quem vai jogar lá na frente com o John Arias e com o Cano, mas é Keno ou Lima, ao meu ver.
Beleza, galera? Eu quero saber, claro, agora de você que tá aí nos assistindo, qual é o seu palpite por esse jogo? Tá confiante em vitória do Fluminense? Já tem 8 clássicos que o Fluminense não ganha, tá na hora de vencer hoje contra o Vasco. Então, convido você a deixar um comentário aqui embaixo falando quanto que vai ser essa partida, qual é o seu palpite, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!